só adiar. Vou começar? Colegas, concordam da gente começar assim, Maria Laura? Já não, mãe, não, ela não vem em 9 horas. Não, né? Bom dia a todos. Estamos dando início à sessão na 10ª turma. Eu pergunto aos colegas se concordam com a aprovação da sessão anterior. A ata da sessão anterior. Aprovada, unanimidade. Algum registro? Algum colega quer fazer registro? Não. Bom, antes de passar exatamente a palavra ao doutor Guilherme, nosso secretário, o doutor Silvio disse que queria fazer um requerimento. O senhor pode fazer para que o senhor fique, se for o caso, liberado ou não, ou se prepare? Na realidade, Excelência, bom dia. Bom dia. É um requerimento dirigido a Sua Excelência, o diretor do processo, o relator, o doutor Paulo Maurício, no sentido de que adie o julgamento, porque, infelizmente, não foi corrigido o grave defeito que tem de não haver a publicação do resultado da distribuição. Outro dia eu levantei essa questão, inclusive em preliminar da tribuna, como nulidade do processo a partir da distribuição, não a nulidade da distribuição, mas da ausência da publicação, o que me recebeu até com uma contra-argumentação, dizendo que era um ato interno, que não seria um ato judicial. Mas, ainda que assim o seja, é um ato administrativo, da administração da justiça. E, como tal, é da essência dos atos administrativos a publicidade. E mais, Excelência, o prejuízo, porque tem o aspecto de que não há nulidade sem prejuízo, gravíssimo, é que impede a participação produtiva, efetiva, do advogado na construção da decisão justa e democrática. Porque, de fato, a gente pode perfeitamente, e vários colegas conseguem, elaborar rapidamente um memorial, principalmente se ele era o advogado do feito na primeira instância, o que nunca acontece comigo, porque eu só atuo na segunda instância. Então, o cliente tem que me achar e me contratar. Mas, enfim, mesmo esses colegas, às vezes, de um dia para o outro, preparam um memorial, mas o fato é que encontra o trabalho de Vossas Excelências pronto, ultimado. Tudo isso dependerá, então, de uma retórica imensa para convencer o magistrado a jogar todo um serviço feito fora. Não é? A não ser que seja um argumento da maior contundência. Então, isso cria uma resistência psicológica que é natural. Então, a realidade é isso. É nulo mesmo, porque, do ponto de vista, o ato administrativo não pode ser não público ou secreto, não é? E que há um prejuízo evidente, sim. Então, eu rogo a Vossas Excelências a compreensão no sentido de que defiram o meu requerimento de adiamento do julgamento para a próxima sessão. Eu dou a palavra ao doutor Paulo. Eu só peço um minutinho de licença, doutor Paulo, para perguntar o seguinte, se eu não entendi. O senhor fala em nulidade, é da distribuição? Não, depois da distribuição. Porque o seu problema, que eu entendi pelo menos no texto, é que o senhor reclama de não ter conhecimento de quem é o relator. E só saber quando ele é pautado. A distribuição, não estou dizendo nada da distribuição, tem defeito nenhum na distribuição, mas ela não se aperfeiçoou porque não foi publicada. Agora, Vossas Excelências, tendo publicado, agora eu tomei ciência da distribuição, em cima da pauta, é verdade. Mas, se havendo adiamento, eu entendo que está reparado o dano, porque o prejuízo que pudesse ter havido está suprimido pelo adiamento. Mesmo adiamento ou retirada de pauta, eu não sei a terminologia exata, mas o que permite que não tenha que publicar de novo e etc. Que eu tomei ciência aqui inequívoca da tribuna. Desembargador Paulo. Na verdade, o doutor tem uma certa razão contra a publicidade que não existe no PJE. Isso é um problema sério, eu acho também. A questão não é simplesmente não tem como
saber a distribuição. A questão não é essa, tem que ser público. Eu acho também que essa é uma falha que tem que ser Corrigida, né? corrigida. No que diz respeito ao pedido, qual que é o processo, doutor, de adiamento? É o 6 da pauta, doutor. Seis. RO 10.229-89. José Henrique, né? José Henrique Pinheiro e Madepon. Isso. Na verdade, também tem que fazer uma ponderação, porque a pauta é publicada 48 horas antes. 5 dias, doutor. 5 dias antes, nesse caso, que a nossa sessão é na terça-feira, então sábado, domingo. Mas nesse requerimento eu não vou indeferir, vou deferir o adiamento. Perfeito, excelência. Aí Haver uma nova publicação. Não haverá, né, a não publicação. há publicação. Na próxima sessão, então, né, excelência? Só isso Muito é- obrigado por atender o... O senhor fala pelo recorrente, Sim, excelência. José Henrique? Zé Henrique Pinheiro. Quem vota nesse processo, doutor Olívia? Sim. Alguma objeção? 10.2.2. Doutor, deixar para o senhor claro, então, o seguinte, nós não estamos necessariamente, será que é isso, doutor Paulo? Nós não estamos necessariamente Não, fazendo acolhendo nulidade confissão nenhuma. de Não, nulidade, Não não. arguindo nulidade, está Entendi, arguindo o adiamento. perfeitamente. Nós Só estamos fez uma ponderação. considerando a premissa, argumentos Senão de fica um ordem. precedente complicado. É lógico. Na realidade, eu só fiz essa justo, argumentação né? mais longa porque é para que todo mundo fique bem consciente do que está acontecendo. Quem sabe, Se né, ninguém doutor Paulo, reclamar, a gente O problema é o conversa... sistema. O sistema não aceita. Conversa com o Emerson, com o doutor. O sistema Se não nós não aceita a podemos, se publicação. nós do gabinete não podemos acho avisar, complicado. porque a gente recebe. Exato. A secretaria não, né? Que a secretaria não fica sabendo, né? Não sabemos. Ok, nós vamos é olhar segredo isso. para a Secretaria do Juiz também. Encaminha isso. Eu vou em sim. Saindo forma aqui de da agora, pleito vou coletivo. diretamente para o doutor Senhores não Emerson. são, pelo artigo 133, responsáveis pela administração? Sim, Participe excelência. da administração da justiça? Sim, excelência. Então, É a por nossa favor, obrigação mesmo. Exatamente. Considere isso não só como pleito, como exercício de dever. Perfeito. Doutor, bom dia então ao senhor. E nós prosseguimos com a Comissão também, não com a houve, doutor? comissão. Houve uma comissão de advogados. Toma a comissão, doutor. Fica agachado. Ano passado eles estiveram aqui, não foi? Tem um Falaram que ia pede, levar outro não matéria, pede. presidência. É o sistema. O sistema Uai, que mas não o tem. que eles têm com isso, com o sistema? Isso mesmo, reclama mesmo. Vamos seguindo então a pauta, ou iniciando a pauta, e dou a palavra ao doutor Guilherme, para o pregão. Pois não, iniciaremos pelo PJE, sustentação oral à distância. Sala da relatoria do excelentíssimo desembargador, doutor Paulo Maurício Ribeiro Pires. Não fez. Processo 18 da pauta, Coronel Fabriciano. Doutor Flávio. O senhor Doutor nos Rogério. escuta bem, doutor? Escuto sim. Pois não. Vou passar ao pregão, uma vez que temos sustentação oral à distância e presencial. Relatoria doutor Paulo Maurício Ribeiro Pires, 18 da pauta, é o RO 10.759-09. Bom dia, senhor advogado. Vou passar a palavra ao relator. Peraí que eu estou esquentando a turbina aqui. Qual que é o número dele, Guilherme? É um da Celormital, né? ArcelorMittal. A doutora Fernanda Granieri Brito está presente representando a ArcelorMittal para sustentação oral. E o doutor Flávio José de Arruda, pelo recorrente reclamante Jambert Dienes Gomes. Muito bem. 10.750. Só tem uma dúvida. Eu estou conhecendo do recurso ordinário do reclamante e no método dou-lhe provimento para condenar reclamado ao pagamento de horas extras laboradas, além da cesta diária, com reflexo em repouso, férias com texto, 13º, aviso prévio, fundo de garantia, multa de 40%, conforme inspurada em liquidação de sentença, observando-se o adicional convencional ou na falta o legal, divisor 180, dias efetivamente laborados, a evolução salarial do autor e a base de cálculo na forma da súmula 264. Apurando-se as parcelas em liquidação, juros de mola 1% ao mês, nos termos da súmula 200, contado desde a juiz-nominação até o efetivo pagamento a teor do artigo 883 da CLT e 39 da Lei 8.177. Correção monetária na forma da súmula 381 e deverá ser providenciado o recolhimento das parcelas previdenciárias fiscais, observando-se os termos do provimento 0196 da Corregedoria Geral de Justiça do Trabalho
e declaro que todas as parcelas são de natureza salarial, com exceção dos reflexos de horas extras sobre parcelas de férias indenizadas e fundo garantia. Eu inverto o ônus de sucumbência com custos processuais a cargo da ré no importe de R$ 500, calculado sobre 25 mil, valor arbitrário da condenação. Tudo bem. Doutor, meu nome é Flávio José. Doutor Flávio José, o senhor está pelo reclamante recorrente? Isso. Então, o senhor tem a palavra inicialmente. Excelência, cumprimentar a todos na presença de Vossa Excelência. Eu só até peço desculpa porque foi procedente, mas eu quero acrescentar apenas 3 detalhes. Recordando que trata de turno de revezamento em ambiente insalubre e a reclamada ArcelorMittal não possui autorização do Ministério do Trabalho, sequer houve fiscalização no local, ok? Obrigado, Excelência. A doutora fala pela Arcelor. Bom dia a todos. Bom dia, senhora. Bom dia a todos. Bom dia, doutor. Vou pedir vênia para argumentar um pouquinho contra o entendimento. Nesse é um caso, estão acontecendo vários lá em João Molevade, uma das unidades da ArcelorMittal, e em todos os lugares do Brasil, e é um tema muito relevante. Nesse caso, a gente acha especialmente relevante por causa da situação fática envolvida, que nos parece ser um pouco diferente da maioria dos casos que surgem. A ArcelorMittal, ao longo dos últimos muitos anos, diria quase uns 20, vem firmando com o sindicato acordos coletivos e acordos coletivos de turno de revezamento. Os acordos coletivos da empresa trazem uma cláusula em que todos os empregados da reclamada são contratados para trabalhar 220 horas mensais e a empresa tem uma remuneração por isso. Ela firmou ao longo dos anos também acordos coletivos em que o que ocorre é uma diminuição da jornada. Ela tem direito de exigir 220 horas mensais, mas por acordo exige um número menor. E aqui, nesse caso, o que a gente está tratando é de redução de jornada, pelo menos do ponto de vista da Arcelor. Veja bem, nós temos um acordo coletivo que não só trata de uma redução de jornada, mas ele oferece benefícios em função do turno de revezamento. Ou seja, eu não estou reduzindo a jornada só porque a Arcelor é boazinha, não é isso. É um acordo de parte a parte em que são ofertados, por exemplo, um adicional de turno para essas pessoas que trabalham em turno. E aí o que acontece? Depois de um período longuíssimo, e lembre-se também que nesse período o TST vem navegando um pouco em relação à jurisprudência, a aplicação do artigo 60 da CLT, que é a fiscalização do Ministério do Trabalho, que o doutor comentou. E aí, o que acontece? O empregado é contratado para 220, o Jambert foi contratado para 220, ele é remunerado por 220, mas a empresa exige dele 7 horas e 20 por dia. Ou seja, ele não completa a jornada diária, que seria exigível. Também não completa a semanal e, por certo, não completa a mensal. Então, a empresa já remunerou, mas o trabalho dele é exercido em número menor. E aí, agora, ele pleiteia como extra aquele momento em que ele já foi remunerado e está recebendo. Para nós, isso causa um certo espanto, porque a empresa combinou, já paga e está pagando de novo. Aí a questão vem, e aí eu vou trazer de volta, na questão do trabalho insalubre realizado em turnos de revezamento, que a gente percebe que há uma grande resistência do tribunal nesse sentido. Façamos um exercício de imaginação. A empresa pode optar por não mais ter turnos de revezamento. Se ela não tiver turnos de revezamento, para esse trabalho eu vou estabelecer 3 turnos fixos de 8 horas. O resultado prático para a empresa seria, bom, eu estou atuando agora de acordo com o entendimento que pode ou não ser majoritário no tribunal. Então, está legal. Mas para o empregado, ele vai ter uma piora da condição de trabalho dele,
porque aquele que trabalha em trabalho insalubre vai ter um aumento do tempo de exposição nesse trabalho insalubre. Para nós parece um contrassenso. Não nos parece que seja esse o interesse, aumentar o tempo de exposição do empregado. Então, nós estamos dizendo aqui que, além de haver redução, ela é benéfica para esse empregado, em vários aspectos, não só por redução do tempo de exposição, porque a empresa poderia exigir as 8 horas completas, mas também é benéfico porque ele teve contrapartida nos acordos coletivos. Por isso que nós acreditamos que a sentença deve ser mantida. Nós temos, inclusive, e é uma questão só de exemplo, os juízes de primeira instância têm compreendido esse conjunto dos contextos dos acordos coletivos, que para nós tem que ser interpretado de maneira sistêmica, né, porque eles fazem parte de um todo, e têm concedido a improcedência nessas demandas dessas horas extras. Para nós tem sido muito gratificante ver que nós estamos conseguindo, pelo menos em primeira instância, explicar o conjunto da obra. Agora, se pela eventualidade for mantido, há que ser observado, e aí eu peço, doutor Paulo, né, para, se for o caso, observar o seguinte: já que ele trabalhava em turnos de revezamento e ele teve benesses em troca desse trabalho em turno, se for desconsiderado o turno de revezamento, então, por uma questão de justiça e não enriquecimento dele sem causa, ele tem que, então, permitir uma compensação dessas contrapartidas que ele já recebeu. A outra coisa é a seguinte, nos acordos coletivos, existe previsão de divisor 220, e não divisor 180. Como eu falei, tem uma cláusula que prevê que todos os funcionários são contratados para trabalhar 220 horas mensais, e existe também nesses acordos coletivos a previsão de aplicação do divisor 220. E aí seria necessário dar validade a esses acordos, até porque, nesse ponto, o reclamante não se insurgiu contra, dar validade a esses acordos para observar, pela eventualidade, esses 2 pontos. Obrigada. Doutor Paulo. Eu vou me permitir, excepcionalmente, fazer só uma consideração nesse processo. Fui advogado da Belga Mineira de 85 a 90. Essa negociação, eu participei dela. Então, conheço ipsis literis, o que foi acordado, qual foi o interesse realmente das partes, principalmente dos empregados. Isso foi em 88. O turno ininterrupto nasceu em João Molevade. Com a modificação da Constituição Federal, se estabeleceu. Na hora que eles conseguiram a jornada de 6 horas, a negociação foi de pagar as outras 2 para que eles permanecessem com a jornada de 8. Essa foi a negociação em 1988. Eu estou dizendo isso porque eu sei da situação que a empresa viveu, da negociação que foi feita, mas nesse caso específico aqui existe uma questão que não foi abordada na época. A questão é da insalubridade. A lei proíbe esse lastecimento da jornada. Por isso, a tese que foi aventada pelo reclamante com relação à insalubridade, eu estou agasalhando por explícita aplicação da norma legal. O artigo 60 proíbe. Para haver elastecimento, ele tem que ter permissão. A Belga não tem, e nem a ArcelorMittal tem, e nem a atual empresa hoje tem. É o que consta dos autos. Não existe, nunca existiu. A empresa inteira, a usina de Monlevade, é totalmente insalubre. Não existe um lugar, um espaço sequer, a não ser na área administrativa, que não seja insalubre. A questão não é do que se foi concedido ou que não se foi concedido. A questão é que não foi aplicado nesse específico caso a questão da permissão para elastecer a jornada de pessoas que trabalham sob agente insalubre. Então, esse é o fundamento da proposta de voto. Por isso que eu estou, com a devida vênia, reformando a decisão de juiz de primeiro grau, e, com certeza, as partes depois vão chegar em algum consenso e estabelecer uma outra situação que o juiz Data Vina, equivocadamente aqui, aplicou a lei da reforma, só que o contrato dele já havia sido extinto. Além disso, ainda tem essa questão. Eu acho que ele fez uma observação a respeito da variação da jurisprudência anterior. Sim, mas aplicou uma norma que não existia, porque o reclamante já tinha sido dispensado. Então, eu estou mantendo a proposta. Doutora Olívia? A questão aqui é o seguinte, eu recebi a doutora no gabinete ontem, ela defende essa tese de que, no caso, não houve excesso de jornada, mas sim redução.
Mas o que ocorre é o seguinte, turno ininterrupto de revezamento, a jornada legal seria de 6 horas, houve sim um excesso, a meu ver, porque ele trabalhou em turnos de 7 horas e 20 e o artigo 60 da CLT não foi observado. Então eu vou acompanhar o relator. Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta a ambos. A doutora fala em um adicional que seria complementar, chamado adicional de turno, eu conheço bem esse adicional, vou falar. Havia esse pagamento? Eles nunca trabalharam 6 horas, eles sempre receberam hora extra. Não, eu pergunto se tem um adicional, porque pega o salário, ele parece que é mensalista, pega o salário, divide por 220. Não, 220 é estabelecido em convenção coletiva. Como era o pagamento dele? Era como ourista ou era como mensalista? Não existe ourista, não existe mensalista lá na empresa. Se eu estiver errado, só me corrija. Pois é. São todos ouristas. O que eles fazem, Excelência, até onde eu sei? Eles contratam por 200, todo mundo com 220. A conta, eles fazem um pagamento com base em 220 e concedem para os funcionários que trabalham em turno o adicional de turno. 12 ponto alguma coisa. Pois é. Então deixa eu contar também para a senhora alguma história que talvez justifique, porque esse assunto parece simples, mas pode causar perplexidade, porque nós somos já quase 30 anos da Constituição e até agora não sabemos trabalhar direito com relação a esse turno ininterrupto de revezamento. Por volta de 86, 87, quando ainda estávamos com o primeiro terço do projeto Afonso Arinos, que depois veio desenvolvendo, o projeto não permitia turno ininterrupto de revezamento, ele mandava cancelar turno ininterrupto de revezamento. Houve todo um lobby do IBS, Instituto Brasileiro de Cirurgia, para se incluir o turno ininterrupto, sim, porque já estavam acostumados, aquilo já tinha sido disseminado, veio com aquela lei 605, que era exatamente para tentar encontrar o domingo, os turnos foram criados por causa do repouso, não foi por causa de insalubridade ou dificuldade. Aquilo se espalhou de uma tal forma que as empresas todas de mineração, indústria siderúrgica, trabalhavam com turno ininterrupto de revezamento e diante das pesquisas médicas lá da OIT, se entendeu que havia necessidade de alterar esse sistema, que era um sistema nocivo, porque prejudicava o relógio biológico do trabalhador. Então, logo para cá, logo para lá, veio o resultado final, depois de vários substitutivos, que é o turno ininterrupto de revezamento, de 6 horas, se consagrou esse valor, foi uma negociação lá no Congresso, mas salvo negociação coletiva. Por que esse salvo negociação coletiva? Porque as empresas siderúrgicas tinham sim interesse em não cumprir 6 horas, mas negociar um cálculo desse 8 para 6, não haver decréscimo, mas elas também não terem que pagar mais 6 para 8, pagar 2 horas. Então abria-se essa brecha constitucional de turno ininterrupto de revezamento com 8 horas em razão de negociação. A Manes, o doutor Paulo Maurício tem a experiência dele da Belgo, eu digo para a senhora que foi na Manesma que surgiu com o meu texto, o primeiro acordo coletivo e que foi espalhado para a Belgo, porque a Belgo funcionava lá na região de Contagem Barreiro, e depois se espalhou por várias áreas do Brasil. Nós fizemos um processo de arbitragem, inclusive via dissídio coletivo, para ver se era válido ou não. E nós criamos exatamente esse tal adicional de turno, porque havia auristas e havia mensalistas, e havia turnos de 4 letras, 5 letras, 6 letras. E havia uma dificuldade terrível de se dispensar todo mundo e contratar todo mundo com base em 6 horas. Já tinha aquela dificuldade de 48 para 44. Então, nós tínhamos trabalhadores que atuavam nos turnos com 48 para virar 44, 44 para virar 36 e horistas e mensalistas. E havia uma dificuldade das empresas em razão da produção de hora precisar de gente num setor de laminação, hora precisar no outro setor, e assim na trefilaria. E havia, então, um fluxo de trabalhadores. Qual que era o grande problema, doutora? O grande problema era, se nós mantivéssemos os trabalhadores de 44 para 36, nós iríamos criar um efeito cascata com uma equiparação salarial sem fim, ao infinito. Porque quando o trabalhador saísse do turno fixo central de 8, fosse para o de 6, ele pegava aquele salário hora dele majorado de 48 para 44 e se jogava para o turno de 6. Ganhava, então, mais um adicional ou ganhava as horas extras, de 2 horas extras. Quando ele voltasse de volta para o fixo, ele levava aquele valor aumentado e aumentava mais ainda. Então, ele ia tendo um crescimento salarial enorme e ia contaminando todos os outros trabalhadores. Foi um nó jurídico que se criou.
Então, eu criei essa ideia, olhando com os setores da área de financeira, né? No caso, recursos humanos. Tive que explicar para vários juízes, porque na época eu era advogado, vários juízes aqui que eles não entendiam esse nó. Nós fomos atrás de parecer de Maurício de Catarino, de Russomano, de Susequinde, para tentar ver como é que a gente fazia, porque incluía também o problema se era revezamento, se era ininterrupto ou não, o intervalo para a refeição. Então, nós criamos vários índices, eu não sei se só tem um ou tem dois. O índice de 48 para 44, o índice de quem entrou com 44 para 36 e o índice que era de 48 para 44 para 36. Só tem isso? Não, nós não. Pois é, foi assim que surgiu, tá? Chegou-se, pelo menos lá na Manes, uma tal situação, porque no início o sindicato topou, depois ele viu a roubada que era para eles manter 8,44, porque os empregados não tiveram vantagem nenhuma, o salário deles no máximo aumentou de 48 para 44 como turno de fixo de 8 horas, e aí começou a não querer mais fazer negociação coletiva. A ponto de, então, nós fazemos um novo trabalho para fixação de turnos. Quem pôde fazer, eu estou falando Fiat, Belgo, Manes, quem pôde fazer, fixou. Fez uma grande entrevista, os mais antigos escolhiam quais dos 6 turnos que eles queriam, nós fixamos tudo. Passamos a fixar todo mundo com 8 horas e acabou-se com esse negócio adicional. Algumas empresas permaneceram com isso. Fiat permanece com turnos, na mineração isso é muito comum, e eu me surpreendo que a Belgo ainda tenha isso e agora esteja com essa situação. Resumo da ópera é que eu conheço bastante essa situação e me preocupa o fato de ter esse adicional, porque é o que a senhora está tentando soprar aí. Vem cá, ele já ganha um adicional para ganhar 220. Se eu der 2 horas esse, o que eu faço com esse adicional? Eu estou entendendo que tem que abater. Porque esse adicional vem dessa origem de ele ter saído de um regime de 44 para um regime de 36, em que ele pode, se não usa, mas ele pode contratualmente, ele pode transitar, vocês estão entendendo? Ele pode transitar. Ele sai do turno de revezamento, vai para o turno fixo, e vem gente de 44 e vem gente de 36, admitidos com 36, que não devem ter esse adicional. Então, eu queria propor, doutor Paulo, não sei se ele concorda, que a gente colocasse, eu não sei se isso seria em caráter condicional ou não, aí é uma questão judicial, que se houver algum adicional de turno, que ele seja abatido do cálculo de hora extra. Por que deve hora extra? Deve sim, porque não respeitaram nem a convenção e não respeitaram a questão de que para trabalhar em área de insalubre tinha que ter o acompanhamento, a licença prévia do Ministério. Agora, se ele ganha esse adicional, seja horista ou mensalista, mas se ele ganha esse adicional, porque mesmo mensalista tinha esse adicional separado, eu acho que nós temos que fazer o abatimento, senão ele vai ganhar 2 vezes. É o que a senhora falou. E isso não é justo. E isso não depende nem do seu pedido, porque isso faz parte de uma análise de quem recusa a aplicação do turno de 6 horas. Então, assim, a minha proposta, diante do que a senhora está trazendo, o doutor Paulo desconhece bem essa realidade da Belgo, é dizer que na apuração, doutor Paulo, poderá ser abatido eventual pagamento, eventual valor, a título de adicional de turno. Seria essa expressão que vocês usam? Eu acho que lá é adicional de turno mesmo. Uhum. O que o senhor acha? Essa questão não tem nos autos. O senhor prefere não pôr? Não, estou analisando o que consta dos autos. Essa questão não tem nem abordagem. Não existe abordagem nem sobre adicional. Até porque ela não existe adicional. Tem, excelência? Não, paga tem um pagamento, salvo engano, 0,9% ou 0,9% que foi incorporado ao salário dele, salvo engano. Pois é, se ao longo desse Aliás, essa discussão não existe nos autos. Se isso for incorporado, aí ele já entrou com o salário majorado. Tem um pedido de compensação ao final, né? Então, aonde, doutora? Se houver, a senhora está dizendo que há adicional de turno. Se houver adicional de turno, tem que abater. O advogado reclamante se lembra disso nos recibos? Adicional sim, de excelência. turno? É pela honestidade, sim, há pagamento adicional de turno. Só que na CELO, só um detalhe, na CELO não existe trabalho administrativo, quem trabalha no chão de fábrica. Todos que trabalham no chão de fábrica é turno de revezamento. E eles já são contratados com esse adicional incorporado ao salário. Eu particularmente... mesmo. Se ele já recebe, sempre recebeu isso e não transitou entre os outros, esse adicional é um desfaz de salário. Aí eu não posso dar. Não, excelência. Por acordo coletivo, todos os empregados são contratados
contratados para trabalhar 220 horas mensais. Está no acordo. Tanto que nem consta no contrato de trabalho, os mais recentes, nem consta o número de horas, porque convencionalmente existe um acordo para trabalhar 220. E não são todos os empregados. Mas ele não trabalhava 220. O contrato fazia essa previsão ampla, mas não fez parte da realidade laboral dele. Ele sempre, pelo visto, atuava como humorista, atuava em turno, ganhava aquele valor, não mudava o salário dele, não recebia por hora trabalhada. A data eu não tenho de memória a data de contratação desse rapaz, confesso. 88, doutora. 88, excelência. Doutora, ele foi eu vou fazer o seguinte, todas as mudanças ele pegou. Eu já entendi. Excelência, pela ordem. Por favor, para mim já estou esclarecida com relação à matéria de fato. Eu sou terceira votante, eu vou concordar com o relator, porque a princípio não há nenhuma, como ele está dizendo, não há nenhuma argumentação específica de que ele veio transitando, e hora recebendo adicional, hora perdendo adicional. Eu vou confirmar o voto. Se houver esse tema e a senhora entender que ele ficou faltando, a senhora entra com a declaração. Não, tudo bem. A senhora me procura. E o divisor, eu analiso o doutor também, tá bom? O divisor. Doutor Paulo, vou seguir o senhor. O divisor, excelência, porque também foi estabelecido em 180. 180, claro, que é o também, compatível, sim, que é o compatível com a jornada. Doutor, eu acho que na falta de outros elementos, e o senhor já tendo feito esse exame, eu acho que é isso mesmo, nós vamos ficar, porque não há nenhuma prova por hora de que ele transitou e que esse adicional não era nada mais, nada menos do que uma rubrica destacada que nunca teve validade na realidade do contrato. Excelência, vou só dar uma... Eu vou fechar, doutores. Eu peço licença, eu vou fechar o julgamento, tá? Então, fica proclamada a unanimidade, nós temos o voto do relator. Um bom dia a todos. Obrigada, eu agradeço a aula de história. Não, porque a senhora conhece, a gente conhece lá no começo. Exato, eu estudei tudo no papel, a senhora vivenciou. Obrigada, bom dia. Um abraço para a senhora, bom dia. Nada como ser velho. Vamos lá, acabei de levar. Dois processos serão retirados de pauta. Retirados de pautas e só retornarão com nova publicação e os prazos regimentais. O primeiro deles é o processo número 2 da pauta da doutora Rosemary Oliveira Pires, é o RO 10.283-64 do município de Lagoa da Prata. Será retirado de pauta para vista ao Ministério Público do Trabalho para emissão de parecer. A doutora Débora de Castro Rezende se inscreveu para sustentação, portanto, fica resguardado para a próxima sessão. Ok, doutor? Ok. O segundo processo é o RO 11.102-44, da relatoria da excelentíssima juíza convocada, doutora Olívia Figueiredo Pinto Coelho, 21 da pauta. Processo também referente ao município, é de Rio Acima, dessa feita. O processo também será retirado de pauta. Nesse não há advogado inscrito. Ora ele recebia como adicional, ora ele recebia como número de horas trabalhadas, porque quando ele ia para a jornada de 8, aí dava aquele mesmo valor. Quando ele ia para a jornada de 6, ele não tinha decréscimo, mas também não tinha acréscimo. Então ele ficava naquela, não dava diferença salarial, não dava redução salarial, não dava aumento em cascata. E agora? Além dos processos retirados de pauta, nós temos também um processo remanescente da sessão anterior, sala da relatoria da excelentíssima desembargadora doutora Rosemary Oliveira Pires. É o processo número 6 da pauta, RO 10686-56. O processo foi retirado de pauta na sessão do dia 28 de fevereiro e retorna agora. A doutora Simone Paula Gonzaga se encontra presente, representando a recorrente reclamante, Danielson Santos Torres, mas a doutora Isabel Alves já sustentou pelo reclamante.
A doutora Simone irá apenas assistir. Remanescente? 6 da pauta. O remanescente está 0, então eu tenho que abrir Não, minha isso foi sala? retirado de pauta. É o 6 da pauta da Esse doutora remanescente Rose? aqui é visto, esse outro, Tá. porque você tem que Não, publicar na eu pauta. abrindo a sala de remanescente, não Sala é. doutora É a minha Rosemary. sala mesmo. Sala da doutora Rosemary, LO 10686. É o Ninguém 6 da mais pauta. tem que falar? Não, Não tem sustentação? Ah, sei. É a doutora Olívia que julga junto com o doutor Paulo? É aquele a respeito de se caixa bancário atua ou não, executa ou não atividade ininterrupta. Eu acho que a senhora julga com o doutor Paulo. Eu estou tentando abrir. O meu voto... na tela. Mas ninguém tem que sustentar, né? Eu já vou proclamar meu voto, né? Aqui, só conferir aqui, doutor. Quer ver? Eu acho que nós temos a certidão aqui. Ah, sim. Aqui, Eu até já tá manifestei aqui, direitinho? já. Deve ter uma Certidão. anotação pública aqui. Então, na verdade, vai se dever... É, exato. Olha, a minha proposta original, principalmente por causa do advogado saber, era de que eu conhecia o recurso interposto pelas partes, isso não mudou. No mérito, eu dava provimento parcial para ao obreiro, no recurso obreiro, para deferir-lhe os reflexos das horas extras sobre o cálculo da API. A questão da divergência vem no recurso da reclamada. E aí ficou como resultado final, né? Aqui é resultado, provejo em parte o recurso da reclamada para excluir o pagamento das horas extras deferidas na sentença nos períodos em que o autor exerceu outras funções que não a de caixa, conforme se apurar em liquidação da sentença, mantido o valor arbitrário da condenação, porque ainda é incompatível. Esse é o voto da senhora. Esse é o meu voto. O do doutor Paulo e da doutora Olívia. Doutor Paulo, Eu excluo. o senhor exclui. No recurso... Dou provimento ao recurso da reclamada. No recurso da reclamada, para excluir as diferenças salariais decorrentes do exercício de caixa, não é isso? São as horas extras. Horas extras. Diferenças salariais em razão de A horas questão do extras. intervalo que eu Questão acho da inaplicável. pausa, né? Ou não aplica. Tá, então amplia o provimento do recurso da reclamada, eu vencida, para excluir as horas extras com relação ao intervalo. Para a digitação, no caixa, de inserção de dados. Vou adaptar. Tá bem. Tá bom, doutor Guilherme? Vou manter o resto, tá ok. Estava constando aqui, mantendo o valor da condenação por ainda compatível. Permanece? Mesmo com essa ampliação, pode. permanece. Então tá. Então, vencido só nesse aspecto. Vou adaptar. Próximo. Você está trabalhando na... Daqui a pouco eu vou pegar minha caneta. Fica à vontade, doutor. Desculpa aí. Não, Tá, velho? essa é para a senhora mesmo. Então vamos. Bom, Testei. Você quer Não, saber? Chico e Zone. Próximo. Não pode tirar aquela opção, não. De jeito nenhum. passamos à sala da relatoria do excelentíssimo desembargador, Dr. Paulo Maurício Ribeiro Pires. O processo é o 32 da pauta, RO 11.335-89. Dr. Eduardo Januzzi da Silva está inscrito para sustentação pela recorrente reclamante Márcia de Souza Fernandes. Outro recorrente é a Caixa Econômica Federal, recorridos os mesmos. 32 da pauta. Bom dia a todos. Bom dia, Bom dia. doutores. O doutor também vai de lá? Também vai atuar? Não, ele é outro processo. Então, bom dia, doutor. Bom dia. Com a palavra, o desembargador relator. Eu estou conhecendo os recursos ordinários interpostos pelas partes. No mérito, dou provimento parcial ao recurso da reclamante para afastar a prescrição total em relação ao pedido de pagamento das diferenças salariais pelas promoções por merecimento decorrentes do PCS de 89. Mas, como o doutor Juiz Acó já analisou o meio da questão, indeferiu o pedido, não vejo necessidade de determinar o retorno dos autos à origem, pois não há falar em supressão de instância. Eu acresço a condenação ao pagamento da parcela adicional quebra de caixa do período imprescrito até 31/3/2014, com reflexo em férias com 1/3, horas extras pagas e deferidas, gratificações semestrais, a PIPS, licença-prêmio, pelos limites impostos no pedido de folhas 35, letra L, e nego provimento ao recurso reclamada. Declaro que o adicional quebra de caixa e férias gozadas, com os reflexos em férias gozadas desta se possui natureza salarial, eu mantenho o valor da condenação ainda compatível.
Muito bem, provimento parcial ao seu recurso, o senhor tem a palavra. Vou aguardar os outros votos. Aguarda. Ok. Doutora Olívia? Estou acompanhando o relator. Eu também, na integralidade, fica proclamada a unanimidade no termos do voto do relator. Agradeço, Bom dia ao senhor. Tem mais um. Doutor Eduardo, Tem mais um? Então vamos lá. Essa feita é a sala da relatoria da excelentíssima juíza convocada, doutora Olívia Figueiredo Pinto Coelho. O doutor Eduardo Janus da Silva está inscrito também no processo número 7 da pauta, é o RO 10365-07. O doutor Eduardo está inscrito pelo recorrente reclamante Silvio Alves Corrêa. Recorridos os mesmos. Doutora Olívia, a senhora viu nossas anotações, né? A senhora viu nossas anotações? Nossas anotações? Só por causa da sua... Bom, Sim, passo a vi. palavra... Não, já vi. Passo a palavra à doutora juíza relatora. Um instante, por favor. Bom, eu estou conhecendo os recursos ordinários interpostos, rejeita a preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, acolhe em parte a preliminar de litispendência e julga extinto o processo em resolução do mérito. Em relação aos pedidos de pagamento de horas extras decorrentes da alteração lesiva do contrato pela alteração de jornada em decorrência da circular 816. No mérito, dou provimento parcial ao recurso reclamado para determinar que no cálculo da gratificação de função incorporada seja observada a média atualizada das gratificações pagas nos últimos 10 anos. Dou provimento parcial ao recurso do autor para determinar a aplicação do IPCA na atualização monetária dos créditos trabalhistas ora deferidos e para conceder a tutela antecipada e determinar que o reclamado incorpore a gratificação de função ao salário nos moldes já definidos no prazo de 60 dias, a contar da publicação dessa decisão, sob pena de multa diária de R$200, reversíveis ao reclamante, limitada a R$10.000. Mantido o valor da condenação por ainda Tem compatível. sistema diferente lá. Excelência, eu peço desculpas, eu perdi um pouco. A senhora manteve a condenação de horas extras? Aqui, ó. Horas extras, eu acolhi em parte a preliminar de litispendência e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485 do CPC, em relação aos pedidos de pagamento de horas extras decorrentes da alteração lesiva do contrato pela alteração de jornada, em decorrência da circular 816. Extinção sem julgamento de mérito nesse tema. Em razão da litispendência. Eu vou ouvir os outros votos. Tá, se houver divergência, né? Eu sou a segunda votante, a revisora, eu estou de acordo. Doutor Paulo também está, fica proclamado, portanto, a unanimidade nos termos do voto da relatora. Ok, agradeço. Ok. 30 da pauta. Da doutora Olívia? Relatoria doutora Olívia, 30 da pauta. É o RO 11.606-53. A doutora Simone Paula Gonzaga está inscrita para sustentação pelo recorrente reclamante Roncalli Kennedy Itamoci Boaventura Santos. Recorrente reclamado Itaú Unibanco S.A. Recorridos os mesmos. 30 da pauta. Muito bem, bom dia, doutora. Bom dia. Dou a palavra à doutora Olívia Figueiredo, relatora do processo. Eu conheço os recursos interpostos, no mérito, nego-lhes provimento. A senhora está... Bom, a senhora tem a palavra. Bom, Excelência, o voto me atende, o meu recurso era adesivo e eu não vou sustentar com relação a esse tema, não. Muito bem, eu como revisora estou de acordo. Doutor Paulo, não consta, doutor Paulo também está de acordo, não consta nenhuma oposição, de modo que fica proclamada a unanimidade. A conclusão nós temos o voto da relatora. Obrigada, bom dia. Obrigada, senhora. Bom dia. Encerramos sustentação oral, sala da doutora Olívia. Sucesso. Temos alguns processos de preferência regimental. Um deles é remanescente processo. Sala da relatoria do excelentíssimo juiz convocado, doutor Antônio Neves de Freitas. É o RO 10.120-69. O único processo em que... Quem é advogado? Doutor Olívio, Antônio Neves está em pé. Não tem advogado.
Nós passamos a sala da doutora Maria Laura e vemos todos. E ficaríamos já. Ó, esse aí é do doutor Antônio Neves, e tem uma colocação sua. Só para... Tem uma divergênciazinha. Já está chamando agora? Só um Eu instantinho. manteria a sentença. Ok. Então, com a palavra, o doutor Paulo. Não, doutor O Antônio doutor Neves. Antônio Neves, doutora. Só um Aquele que foi retirado de pauta, aquele remanescente. Tem um processo só. Um. Devia ser o último, aí colocaram agora, tudo bem. Não, mas não tem problema, é porque 9-3. Devia ser 11-3. Doutor Antônio. No caso, eu conheci do recurso, né? E dei provimento para afastar a prescrição bienal, determinando o retorno dos autos à origem para que seja proferida nova sentença de mérito. Não. Como se entender de direito, ficando prejudicado o exame dos demais pleitos do autor. Não, mandou retornou a origem. Segundo votante nesse processo, doutor Paulo, revisor. Doutor Paulo. Eu estou vencido. Eu manteria a sentença. Doutor Paulo votou mantendo a sentença e houve uma sustentação oral, aí eu pedi vista para rever a prova, porque na hora, assim, diante da sustentação oral, me assaltou uma dúvida. Aí ontem, eu revendo a prova, eu mantenho o voto original, já antes da minha licença, proferido acompanhando o relator. Realmente, a empresa, nesse caso, tem até prova de e-mail, o voto relator fala, e-mail dele sendo convocado para reunião, etc. Então, como é uma questão que se discute o vínculo, é claro que não tinha recibo de rescisão contratual. Então, agora a vara lá devia ter analisado isso junto, né? Seria bem mais prático, né? Vai ter que voltar. Não sei qual vai ser, pode ser até que voltando seja improcedente, a gente não sabe, né? Mas o problema é que excluir pela prescrição. Justamente. Então, eu peço vênia divergência e acompanho o relator. Muito bem, a conclusão por maioria vencida, já anunciada, vencido o ilustre revisor, doutor Paulo. Presidente, eu peço licença para mim. Para retirar. Mas tem mais aqui? Tinha que ficar aí. Vai ter mais? Vai esperar minhas férias de novo? Então, muito bem, doutor Antônio, foi um prazer tê-lo conosco. Né? Eu sou debutando aqui na nossa linda 10ª turma, desejando que o senhor volte outras vezes. Tenho certeza que colaborou em muito, o meu gabinete pode afirmar isso, os colegas com certeza devem ter gostado muito da sua atuação aqui. Os parabéns, o senhor prossiga aí conosco cada vez mais. Eu agradeço a acolhida e muito obrigado a todos. Agradeço. Fique à vontade. Então, vamos prosseguir os nossos trabalhos. A palavra do doutor Guilherme. Retornando à sustentação oral da pauta física, nós ficamos aqui com apenas um processo remanescente de sustentação oral. Pauta física. É o processo número 6 da pauta. RO 161-2015. Relatoria do excelentíssimo desembargador Dr. Paulo Maurício Ribeiro Pires. Revisão da excelentíssima desembargadora doutora Maria Laura Franco Lima de Faria. Recorrentes: Fundação Presidente Antônio Carlos e Carlos Henrique Reis de Araújo Silva. Recorridos os mesmos. Dr. Paulo Roberto Garcia de Carvalho está inscrito para sustentação pelo reclamante recorrente. Muito bem, bom dia, doutor. Passo a palavra ao doutor Paulo Maurício, desembargador Paulo Maurício. Não conheço o recurso ordinário da reclamada, o deserto, conheço o recurso do reclamante e nego o provimento. Bem, o senhor tem a palavra. Bom dia. Bom dia. Jogadores, excelentíssimo presidente, relator. Eu vou pedir vênia para discordar do propósito de voto do excelentíssimo relator em relação ao nosso recurso do reclamante. Pelo seguinte, o reclamante ele era professor e coordenador da Unipac, né, na reclamada, no curso de Medicina Veterinária. Em relação à sentença, o único ponto que foi julgado no procedente foi as horas extras em relação ao cargo dele de coordenador, né, excelência? A sentença nesse aspecto e o próprio tema é um pouco, não diria confuso, mas complexo, porque envolve um outro processo. Né? O reclamante ele foi dispensado sem justa causa, mas após
um prazo, uma semana, 2 semanas, ele recebeu um comunicado da reclamada convertendo a dispensa dele em justa causa segundo a reclamada, alguns aspectos que feriram, né, a relação deles, o contrato de trabalho. Por esse aspecto, utilizando essa sentença, principalmente, o juiz Acó, ele julgou improcedente as horas extras sob o fundamento de que os cartões de ponto não seriam fidedignos, eles teriam irregularidades. Né? Entretanto, né, no primeiro momento a gente tem que destacar que essa sentença, essa primeira sentença aqui desse outro processo, eles reconheceram a justa causa, mas só em primeira instância. Ainda não transitou em julgado, ainda está pendente de recurso. Isso é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto interessante é que os cartões de pontos foram juntados pela própria reclamada nesse processo. Né? E aí a reclamada, ela junta os cartões de pontos, mas ela alega a suposta irregularidade desses cartões de ponto. E aí a juíza o juiz acolhe essa tese e determina a inversão do ônus para que o reclamante provasse que os cartões eram regulares. Então, primeiro ponto, né, a reclamada ela impugna, faz a impugnação dos próprios cartões de ponto juntados por ela. Né, o reclamante, desculpa, ele trabalhou 12 anos para a reclamada e nunca houve nesse período nenhuma advertência ou uma reclamação quanto às anotações do cartão de ponto. Essas alegações vieram só após a dispensa, o que causa estranheza. E além disso, não tem como negar que é um dever da reclamada a fiscalização dessas anotações. Né? Então, se ele estava supostamente anotando de forma regular os cartões, ela deveria ter analisado isso, fiscalizado e apontado no tempo certo. Durante esses 12 anos não houve nenhuma alegação de irregularidade, só, né, como eu disse, após essa dispensa. Então, por esses fundamentos, eu só pediria, se possível, a reconsideração pelo relator, ou senão o voto divergente. Agradeço. Desembargador Paulo. Desembargadora Maria Laura. Eu estou de acordo. Eu também sou terceira votante, estou de acordo, nenhum registro de divergência. Fica proclamado, portanto, a unanimidade nos termos do voto do relator. Bom dia, senhor. Muito obrigado, senhor. Eu só queria deixar registrado meu apoio ao requerimento do doutor Silvio em relação à aprovação. Se eu consigo conduzir isso para o setor próprio de informática, mesmo do doutor. Porque é um ponto muito interessante mesmo. Né? Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Depois acontece. Próximo. Dentro da preferência regimental, nos processos da pauta física, os processos de número 1 a 4 são da relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Maria Laura Franco Lima de Faria. Tem a preferência por estar presente hoje na sessão apenas o processo em que está vinculado. Isso é físico? Físico. 1 a 4, não consta nenhuma anotação lançada. Fixa tudo. Não tem nenhuma divergência. Depois eles foram fazer isso. Nunca fizemos. É para falar o resultado do ARI? 1 a 4, não há nenhuma divergência lançada, doutora Rose. Então não precisa de falar nada, né? Então porque está todo mundo de acordo. De acordo. E o advogado não veio, né, daquele número... O do número 1, agravo de instrumento em agravo de petição 1/2018. Não compareceu. Tá ótimo. Então todos julgados. Obrigada. 1 a 4. Não há... não tem nada para destacar deles. Não há. Então ficam todos proclamados à unanimidade. Ok. O 6 foi o processo agora, de 7 a 11, da relatoria do Dr. Paulo Maurício Ribeiro Pires e revisão da doutora Maria Laura. Ela é revisora vinculada. Tem no 8 um registro. Tem um acréscimo aqui que eu vou acolher. Aquela questão da prescrição. Tá. Isso. Tá ótimo. Ok. É a única coisa. Alguma Mas da eu estou de doutora? acordo com todos. Ok. Com louvor, Então ficam como dizia todos... o Manel. De acordo com louvor. Todos proclamados, portanto, a unanimidade. Vamos para o PJE. Apenas com louvor. Acompanhe com louvor. Apenas aqui no processo Pode falar. número 14 da pauta, o agravo de petição 50/2012, a doutora Natanaela Felícia Borges se encontra presente apenas para assistir ao resultado, representando a gravada Uniessa. Gente, a Camila é louca. A
acho que a Camila... Doutor Paulo, Maurício. Eu acho. Estou conhecendo o agravo do sindicato no mérito do provimento para cassar a decisão agravada que extinguiu a execução e determinar a apreciação de desacordo. Impugnação de folha 2.738 a 2.756, como determinado na decisão de folhas 2734. Tudo bem, eu tenho uma divergência no sentido de que já havia trânsito julgado, portanto, a decisão posterior que desconsiderou essa circunstância estava incorreta, não é caso de preclusão. Eu manteria a decisão de origem, negava provimento ao recurso. Seria a doutora Olívia? Doutora Olívia deve estar seguindo o relator, fico eu, então, vencida. Ok. E por maioria, o voto do desembargador Paulo Maurício. Mais algum? Tem no 19? Né? E o 19? Não, tem alguns processos que há divergência. Ah, Nós sim, só vou deixar aproveitamos aí isso. a presença da doutora. Ok. Depois retornamos a... Nós vamos seguir com a doutora... Tem um ED, né? Quer fechar essa, não? Tem um ED da senhora, né, doutora? Dois. Então do físico, né? Exato. Então, do físico... Exato. Tem sim. É o 2, 2017 e o 2621, 2014. Não consta divergência, posso proclamar o resultado, portanto, a unanimidade com relação aos dois EDs da pauta da desembargadora Maria Laura 002 e o 2621. Próximo. Ok. Passamos à sala do PJE, relatoria, doutora Maria Laura Franco Lima de Faria. Vai, que bom, O doutor... vou gostar da preferência. Claro. O doutor... Merece, né? Paulo Maurício Ribeiro Pires pede Ai, mas por que eu não estou conseguindo? Mas tem advogado, né? Temos vários advogados A sustentação inscritos. oral à distância, não tem? Sim, sim. Doutor Paulo Maurício Ribeiro Pires solicita vista em alguns processos da... Deus, quais são? 5 só. 5 processos. Quais são? Pela pauta, doutora? Hã? Pode ser pelo número da pauta? Deixa eu ver, se coincidir aqui. Eu vou mencionar ambos. 71 da pauta é o 11.503-84. 11.503-84. Que número da pauta? 71. 71? Ele... Só um minutinho, só porque eu vou anotar na própria pauta. Agora tem que ver 71 é o 11.503. 11.503-84. Tá. Então, esse é Vista Paulo Maurício. Ok. Próxima sessão já. Tá. A senhora vai estar na próxima sessão? Ah, é. E a sua? Próxima sessão, eu venho. No dia 10? Por causa desse? Sim. Pode ser para outra. Tem necessidade, fica adiado para 2 semanas. Retira de pauta. Porque se adiar tem que ser na próxima. Então a gente retira de pauta. Tem que ser melhor retirar. Então é melhor retirar, porque aí talvez seja o dia que eu vou ter avaliação. Retira de pauta. Eu peço retirar de pauta. Acho que a fisioterapia termina terça, aí capaz de eu ter que ir lá quarta. Ok. Tirado de pauta. Esse é o 71. 71. Tá. O 76, 11.572. 11.572. O 77. Espera aí, só um minutinho. 77. 11.580. Tá. 88. 11.744. 11.744. 88. Senão você vai lembrar adiado. 11.744. Paulo. 11.744. Fazia tudo de João 6 Fernando e Rosana, né? É Mital. 11.744. É Belgo, mas não. É a metade. Não, 88, né? Eu falei 88. 11.744, número 88, Ok. qual o próximo? E o 89. 11.756. Tá bom? 700? E 56. 756, ok. Só esse, doutor Paulo? Só. É porque tem poucos. Agradeço a Vossa Excelência ter votado os outros assim de repente. Só 100. Porque na verdade esses processos estavam lá há muito tempo para serem votados. Há muito tempo que eles estavam já incluídos nessa pauta. Já tem tempo. Mas eu não imaginei que o substituto da doutora Thaís ia faltar a sessão. E ele sabia que tinha esses processos para votar. Porque eles foram incluídos há mais de 15 dias. Há mais de 20 dias. A pauta aqui funciona mais do que semana. Vamos lá. A pauta do fim do mês já está pronta. Seguindo. Não, mas porque está entrando com tanta antecedência que a gente faz isso com antecedência mesmo. Então vamos lá, mas só 5 em 100 tá bom demais. Vamos lá? Sim. Então continua.
Sustentação oral à distância. Sala da relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Maria Laura Franco Lima de Faria. É o processo 59 da pauta. Governador Valadares. Doutor Bruno. O senhor nos escuta bem, doutor? Bom dia. Bom dia. Escuto perfeitamente. Passa ao pregão do processo. ROPS 11352, traço 81, recorrente Hospital Nossa Senhora das Graças e recorrida Elisângela Arruda Apolônio Martins. Inscritos para sustentação oral, doutor Bruno André Martins Veloso, pela recorrida reclamante. E o doutor Edson Antônio Fiuza Gutierrez, pela recorrente reclamada, Hospital Nossa Senhora das Graças. Muito presente. bem. Com a palavra, a desembargadora Maria Laura. Nesse caso aqui, desse ROPS, é um ROPS do Hospital Nossa Senhora das Graças, em que, examinando detidamente a prova, eu estou conhecendo do recurso e dando-lhe parcial provimento para restringir a condenação relativamente ao adicional de insalubridade no grau máximo ao mês de março de 2016. Absolver a reclamada do pagamento da multa por embargos de declaração protelatórios. E, no mais, eu estou mantendo a sentença pelos próprios e jurídicos fundamentos e reduzo o valor da condenação para R$1.000, com custas mínimas de R$10.064 e autorizando a reclamada a buscar junto aos órgãos próprios a devolução do valor recolhido a maior, a tal título. É meu voto, presidente. Muito bem. O recorrente empresa é o senhor o responsável, né? O advogado. Então, o senhor tem a palavra, por favor. Senhora desembargadora presente, senhora desembargadora, senhor desembargador, senhora procuradora, senhora secretária. Senhora presidente, o voto proposto por sua excelência, a desembargadora relatora, atende aos anseios da empresa, mas em que pese que a insistência é para que seja julgado totalmente improcedente. Mas, se assim não entender, que seja conservada a proposta de sua excelência, a desembargadora relatora, que reconhece a insalubridade em grau máximo em março de 2016, quando, na verdade, a empresa insiste que, a persistir, seria a insalubridade em grau médio. Então, é o que se espera, senhora presidente. Obrigado. Senhor advogado do reclamante. Meu nome? Doutor Bruno. Doutor Bruno, por favor, quer sustentar? Tem a palavra. Excelência. Bom dia, eu cumprimento a todos na pessoa da excelentíssima presidente dessa sessão. Inicialmente, a reclamante gostaria de destacar que, desde o início do processo, foi apostado um laudo pericial produzido por um juiz então nomeado, por um perito então nomeado judicialmente, no processo com idêntico quadro fático, no qual foi constatada a insalubridade em grau máximo. Já na fase de instrução, foi produzido inicialmente o laudo pelo perito Leandro Zuba Maia, as folhas 147 dos autos. Esse laudo inicialmente constatou a insalubridade nos termos pretendidos pela reclamante, durante todo o contrato de trabalho. No entanto, após a apresentação de fichas de atendimento a pacientes, além de outros documentos produzidos unilateralmente pela reclamada, o perito apresentou esclarecimentos restringindo essa insalubridade em grau máximo apenas, salvo engano, no mês de março de determinado ano. Diante disso, a reclamante fez questão de trazer aos autos outros 3 laudos periciais, todos eles no sentido de que a atividade desenvolvida pela reclamante caracteriza-se como insalubridade em grau máximo, está exposta à insalubridade em grau máximo em razão do atendimento a pacientes portadores de doenças infectocontagiosas. Esses laudos, 2 desses laudos apresentados pela reclamante foram produzidos pela doutora Karine Pantuza Miranda, folhas 369 e 407 dos autos, além do terceiro laudo pericial produzido pelo doutor Rodrigo Dutra Oliveira, folha 466 dos autos,
todos esses laudos, todos esses trabalhos periciais produzidos em processos nos quais figuravam como reclamantes colegas de trabalho da reclamante neste processo, que desenvolviam a mesma função no mesmo local de trabalho e em períodos correspondentes. Vejam, excelências, foram 4 laudos periciais existentes nos autos, no sentido de que a atividade desenvolvida pela reclamante está configurada como exposta à insalubridade em grau máximo, decorrente do atendimento a pacientes portadores de doenças infectocontagiosas. Além disso, vale salientar que na audiência restou claro, por meio da prova oral, que a atividade desenvolvida pela obreira tinha caráter interativo, sendo comum que a reclamante prestava atendimento a pacientes além daqueles prioritariamente sob sua responsabilidade. Então, aquelas fichas de atendimento a clientes apresentados pela empresa, que produziram os esclarecimentos periciais, não estão de acordo com a realidade fática, porque na ficha de atendimento a clientes consta que a reclamante ficava responsável diariamente por 4 pacientes. No entanto, a atividade interativa, como constatou-se em audiência, repercutia em que a reclamante prestava auxílio às suas outras colegas de trabalho, mantendo, portanto, contato com os pacientes sob responsabilidade de suas outras colegas de trabalho. Ela não ficava apenas em contato com os seus pacientes, tinha diariamente contato com pacientes que estavam sob responsabilidade prioritária de outras colegas de trabalho. Diante disso, excelências, a autora pugna para que seja mantida intacta a sentença, a fim de que seja conferido o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo. Matéria fática? Mas aqui apenas, se me permite, em resposta ao quesito implementado na empresa, o senhor perito respondeu o quê? Nós sabemos. Nós já sabemos. Está no voto da doutora. Pode deixar. O esclarecimento dele, que é quando ele reduz para 1 mês. A desembargadora Maria Laura vai falar. Da Taverna da Sustentação, realmente havia esse trabalho na hemodiálise e ela era responsável, cada atendente era responsável por 4 pacientes. Tinha a sala branca e a sala amarela. E a prova pericial, ela é clara no esclarecimento do perito que entre 2015 e 2016, apenas 6 pacientes de doenças graves e contagiosas foram atendidos nesse hospital, apenas 6 no total. E a reclamante, especificamente, ela atendeu apenas 1. Tem até o nome dele aqui, e esse atendimento desse paciente, cujo nome até está lá na perícia, ele que foi atendido na sala amarela, foi durante apenas o mês de março. Então, por esse motivo, com base na perícia, é que eu estou reduzindo a condenação apenas a 1 mês. Porque esse auxílio não era comum, porque cada um atendia os seus pacientes. Então, por esse motivo, já está bem esclarecido aqui no fundamento do voto, embora seja um ROPS, e Vossa Senhoria vai ter acesso, assim que publicar nessa semana, o voto. Bom, então mantenha o voto com esse fundamento. Aqui é porque não, está certo, tem que esclarecer. Não, mas quando tem 2 advogados, é bom que esclareça matéria de fato. Aliás, esse é o papel do advogado. Esse é o papel do advogado. Mas sem intrometer. Não foi intrometido absolutamente. Vossa Excelência agiu muito bem e o advogado tem que esclarecer exatamente, está aqui para isso. Esclarecer, já que ele falou que era o tempo todo, cabia mesmo a Vossa Senhoria esclarecer que foi apenas no mês. Só que a doutora
Arroz tinha visto meu voto e já constava o fato do meu voto, mas ele não está sabendo. O voto sumaríssimo da desembargadora Maria Laura tem todos os detalhes sobre a perícia, os esclarecimentos, o depoimento da testemunha da autora e o depoimento da testemunha da reclamada. De modo que está tudo completo, nós estamos realmente seguindo o posicionamento do perito, eu concordo integralmente com a desembargadora. Doutor Paulo Maurício? Esse é o voto cirúrgico. Exato. Voto cirúrgico da desembargadora Maria Laura. Isso. O senhor está de acordo, então? Então fica proclamada a unanimidade nos termos do voto da relatora. Nossa. Tudo bem, doutor Maria Laura. Próximos 5 processos à sustentação oral na sala da relatoria da excelentíssima desembargadora doutora Maria Laura Franco Lima de Faria. O primeiro deles é o processo número 2 da pauta. Agravo de instrumento em agravo de petição 10.049-85. Dr. Lucas Carvalho Américo, inscrito para sustentação pela agravante Rodovia das Colinas. Agravados Antônio Barbosa dos Santos, Alcana Destilaria de Álcool, Infinity Bioenergia Brasil, concessionária Rodovias do Tietê S.A. Processo 2 da pauta. Falou, meu jovem. Bom dia, doutora desembargadora. Eu estou conhecendo do AI e negando-lhe provimento, confirmando a intempestividade do AP, que foi rejeitado pelo juiz de primeiro grau. O senhor tem a palavra. Bom dia a todos, os comentários da mesa. Essa é uma questão muito simples, eu não vou me alongar muito. A Rodovia das Colinas, ela está apresentando recurso, tendo em vista... na verdade, ele não foi conhecido, a intempestividade, ela aconteceu por causa do erro material. O voto se restringe a isso. Exatamente. Porque eu não passei do AI. Não, com certeza. Pode A questão que a gente discute no recurso é a existência de um erro material. Porque, no termo da decisão que foi proferida, o argumento, basicamente, é que o mesmo teria sido interposto por pessoa estranha ao processo. Foi. E aí a gente demonstra que, na verdade, o advogado que entrou com o recurso, na época, ele é constituído, existe procuração dele nos autos. Lá em cima, no início do recurso, ele se refere à Rodovia das Colinas, o nome do reclamante ele é o mesmo. Então, assim, estava correto tanto o nome da Rodovia das Colinas na parte de cima, tanto o nome do reclamado, a referência dos autos do processo, o número do processo estava correto, e por CPJE não é possível que um outro advogado que seja estranho ao processo, ele peticione naquele processo, ele entre com um recurso no processo, sendo que, caso ele não esteja cadastrado naquele processo. Não é possível, em PJE, uma pessoa que seja estranha a esse processo, entrar com um recurso, ele apresentar um recurso, ele protocolar ele no sistema do PJE. Então, a gente sustenta nesse sentido, que a pessoa, inclusive, ele tem procuração, o advogado, ele tinha procuração nos autos. A gente coloca o ID, inclusive, eu acho que eu deixei um memorial no gabinete da excelentíssima desembargadora, para a gente deixar essa questão clara, e a gente pede claro nos autos. que pelo, em respeito ao devido processo legal, ampla defesa contraditória, que seja conhecido o recurso, que seja reconhecido que foi apenas um erro material, que não houve nenhum tipo de prejuízo nos autos e que seja dado provimento ao recurso. Desembargadora? Bom, o negócio é o seguinte, na verdade, eu não vou presumir que é um mero erro material, porque a reclamada é Rodovia das Colinas S.A. E quem entrou com embargos foi Triângulo Sol Autoestradas Limitada. Então, assim, é outra empresa completamente diferente. Acho que o juiz está certo, porque quando ele viu esse embargo de declaração, se fosse um erro de número, era mais fácil. Mas aí não, era um erro de pessoa, da embargante de declaração. Então, o juiz não conheceu dos embargos de declaração, porque foram interpostos por pessoa estranha ao processo. Então, com isso, não há falar em que o prazo recursal houve alteração.
Quer dizer, visto esse erro, a empresa deveria já ter entrado logo com um agravo de petição e não esperado esse embargo de declaração, porque não ia alterar o prazo dela recursal. Lamentavelmente, o embargo de declaração com isso ficou, o agravo de petição com isso ficou intempestivo. Só para esclarecer o que o erro... Não, estão votando, não, por favor, o senhor já fez sustentação. Então, o meu voto é mantido por causa disso. Realmente, quem entrou com o embargo de declaração não era parte no processo. Então, não há como afetar o prazo recursal. Isso. Embargo de declaração, ilegitimidade, não conhecimento, não suspende o prazo do recurso, o recurso ficou intempestivo, a senhora confirmou, não adiantou o agravo de instrumento, eu também estou de acordo, doutor Paulo? Estou de acordo. Então, fica proclamada unanimidade. O senhor, me desculpa, mas porque realmente o senhor não pode. Eu acho que os advogados têm que ter mais cuidado. O PJE não atrapalha em nada. É que esse advogado que entrou com recurso, ele é advogado tanto da Rodovia das Colinas quanto da Triângulo. Tudo bem, os escritórios têm muitos clientes. O que não autoriza ao advogado pegar o nome de um cliente e entrar com uma petição no processo do outro. E nem delegar isso a uma secretária, a uma pessoa assim, porque a gente sabe que muitas vezes o ED é só para ganhar tempo mesmo. Porque se a gente vê a maioria dos EDs que é negado provimento, a gente conclui isso, que os EDs estão vindo mais para ganhar um tempo para uma elaboração de um recurso. Então, descoberto esse erro grosseiro, o que o escritório tinha que fazer? Entrar com o ED, entrar com o AP no prazo de 8 dias da publicação da sentença, e não ficar achando que esse ED ia suspender. Não, a lei é clara. O advogado, muito bem, inclusive, saiu do processo. Estamos lotados de processo. Doutor, muito obrigado. Um bom dia ao senhor. Fica proclamado, portanto, a unanimidade nos termos do voto da relatora. Próximo. Seguinte é o 8 da pauta, RO 10.121-16, recorrentes Cristiano Anunciação Pequeno e Banco Santander. Escrito para sustentação, doutor Eduardo Vicente Rabelo Amorim, pelo recorrente reclamante. Qual que é o número? Bom dia, doutor Eduardo. 21. Passa a palavra a desembargadora Maria Laura. Recurso das duas partes, que eu conheço, e, no mérito, estou negando ao do reclamado e dando parcial provimento ao do reclamante, para acrescer a condenação, pagamento de diferenças salariais pela equiparação com os paradigmas Giovanni Anunciação Pequena e a Denise Laura de Azevedo, observando-se a maior remuneração em cada mês do período imprescrito, bem como a irredutibilidade salarial, excluídas as parcelas de cunho personalíssimo, tais como anuênios, prêmios, comissões, remuneração variável, com reflexo em férias mais 1/3, 13º aviso, gratificação semestral, PLR e FGTS mais 40%. É meu voto. O senhor tem a palavra. Excelência, inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a turma, Vossa Excelência, demais competência da Igreja da 10ª turma, a senhora procuradora, senhores funcionários, e em especial ao meu colega, o Leberton, que trabalha conosco há muito tempo e agora é advogado, já está habilitado, e daqui a pouco vai começar também a trabalhar aqui também. E quanto à proposta de voto da ilustre relatora, o reclamante espera que a turma acompanhe e, no caso de divergência, eu gostaria de ter a palavra. Muito bem, fica resguardado. Da minha parte, não há divergência. Doutor Paulo também não. Fica proclamada a unanimidade. Nós temos o voto da relatora. Bom dia ao senhor também. Seja bem-vindo, seu colega, aqui conosco. Próximo. Seguinte é o 22 da pauta. 22 da pauta é o RO 10.428. Nada, Natura. 74. Doutor Rafael Tupinambá Oliveira está inscrito para sustentação pela recorrente reclamada, Natura Cosméticos. Outro recorrente é a reclamante Janúzia Aparecida Albano da Silva, recorridos os mesmos. Processo na tela, 10.428. Bom dia. Com a palavra, desembargadora Maria Laura. Esse é um processo da Natura e, como todos já sabem, há dois tipos de processo da Natura, que pelo menos passam na minha mão. Tem os das consultoras, meras consultoras, e tem os da coordenadoras de equipe. Então, nesse caso aqui, é recurso das duas partes, em que eu
Eu conheço dos 2 recursos, rejeito as preliminares de nulidade arguídas pela reclamante e, no mérito, estou provendo em parte o recurso da reclamante para reconhecer o vínculo de emprego entre as partes e determinando o retorno dos autos, dentro da orientação dessa turma, ao juízo para que sejam analisados e julgados os demais pedidos. E considerando prejudicado o exame das matérias apresentadas pela reclamante e bem como o recurso da reclamada. Na hipótese, pela prova, eu entendi que essa moça não era uma mera revendedora. Há um contrato que ela assinou e ela, além dela vender, ela orientava os demais membros da equipe, coordenava uma equipe. Muito bem, doutor. Meu voto é nesse sentido. Por isso Perfeitamente. que eu estou reconhecendo o vínculo. Primeiramente, um bom dia. Eu gostaria, em nome da presidente dessa turma, cumprimentar os demais eminentes embargadores, o membro do Ministério Público do Trabalho, os serventuários e os demais colegas. Eu venho hoje aqui, realmente, com a devida vênia, pedir a manutenção da sentença que foi proferida em primeiro piso. Como sabemos, a Natura, ela é conhecida internacionalmente no ramo da produção de cosméticos. E para efetivar essa venda de cosméticos, além de outros canais de venda, utiliza-se da consultora Natura e da consultora Natura Orientadora. A consultora Natura, ela é uma revendedora de cosmético que ela adquire o produto junto à Natura com desconto de 30% e faz a revenda para seus clientes. A orientadora, além de também efetuar as vendas, ela é responsável por arregimentar mais consultoras Naturas e responsável por um grupo de consultoras. E é exatamente essa consultora Natura quem busca essa especializada para poder ver o seu vínculo reconhecido com a Natura. Sabemos que fazer essa distinção entre a prestação de serviço decorrente de uma relação de emprego e aquela em forma de prestação autônoma não é uma tarefa fácil, né? Eu falo que nós aqui encontramos numa área bem cinzenta. Mas, em regra, até porque em regra a onerosidade, a pessoalidade e a não eventualidade estarão em ambas as situações. Até porque sempre haverá um tipo de ingerência na atividade, seja mediante diretrizes ou metas. Entretanto, neste caso específico, a prova oral deixou patente a ausência de qualquer requisito do artigo 3º da CLT. Dos depoimentos colhidos nos autos, nós podemos constatar a ausência desses requisitos. Tá? Por quê? Porque a CNO ela dispõe de uma tal liberdade para poder gerir o seu negócio ao seu bel prazer. Tá? Uma vez que não havia imposição de horário, não há imposição de metas e até mesmo ficou demonstrado a ausência de pessoalidade, ao passo que a própria reclamante confessou que ela contrata terceiros para poder fazer a venda de produtos da Natura. Aqui eu abro aspas para o depoimento dela, que como a depoente não tinha tempo de pessoalmente realizar vendas, cadastrou 3 pessoas muito próximas a elas, parentes, que faziam as vendas e a depoente passava os pedidos em seu nome, pagando a essas pessoas 30% do valor ferido. Ou seja, ela cadastrou 3 pessoas, essas pessoas faziam as vendas e passavam o nome da própria reclamante para a Natura. Aqui ela está deixando clara a ausência da pessoalidade nessa relação à vida entre as partes. Além disso, em questão da subordinação e da autonomia que dispunha a autora no exercício da atividade senior, a mesma confessou que, abre aspas, que a própria depoente montava sua agenda diária para se nortear ao trabalho. Ou seja, demonstra mais uma vez que ela tinha total autonomia para poder exercer as atividades da consultora Natura Orientadora. E quanto à relação de metas, com a devida vênia, apesar dela ter informado que existiam metas, estas, se os eminentes embargadores entendam que haviam, essas eram apenas superficiais, genéricas, inerentes em qualquer tipo de relação, seja de emprego ou seja autônoma. Tá? E dos depoimentos das testemunhas, tanto da reclamante quanto da reclamada, nós também verificamos a ausência de qualquer tipo de resquício de vínculo de emprego. Então, por isso, eu peço a vênia à relatora para poder
os outros votantes manter a sentença de primeiro piso. Obrigado. Desembargadora Maria Laura, se quiser esclarecer. Bom, eu já tinha esclarecido o voto antes. No caso dela, ela não era uma mera revendedora natura. A análise da prova que eu fiz foi exatamente no sentido contrário do sustentado oralmente. Até transcrevo aqui parte dos depoimentos. Então, mantenho o voto, não há nada para alterar, da minha parte, pelo menos. Doutor Paulo Maurício, quer fazer Eu vou ficar vencido. Eu sigo realmente também a desembargadora Maria Laura, encontrei nessa hipótese a confirmação do vínculo pelas provas produzidas especificamente nesses autos. Então, fica, por maioria, nós temos o voto da relatora. Obrigado. Vencido, desembargador Paulo Maurício, um bom dia ao senhor. Próximo. O seguinte é o 48 da pauta, POPS 11.152-91. 48. Doutor Edson Antônio Fiuza Gutierrez, escrito para sustentação pela recorrente reclamada, Mali Metal Leve S.A. Recorrido reclamante Matheus de Faria, 48 da pauta. E doutor Edson, pela Mali? Isso. Bom dia novamente, doutor Edson. Eu passo a palavra à desembargadora Maria Laura. Acho que dessa vez o Vossa Excelência vai ficar livre da sustentação, doutor Edson. Porque Vossa Excelência está sozinho. E o meu voto é o seguinte: eu estou conhecendo do recurso da reclamada e dando provimento a absolver a rede de toda a condenação que lhe foi imposta. Invertidos os ônus da sucumbência, custos processuais foram fixados em 439,07 pelo reclamante isento. Autorizada a demandada a buscar junto aos órgãos próprios a devolução do valor recolhido a título de custos. Se houver divergência, eu quero fazer a sustentação, fica Tem a garantido. divergência, né? Da minha parte, não há. Da doutor Paulo. Eu poderia? Vou rever. Doutor Paulo vai... Estou acompanhando. Nós vamos proclamar unanimidade. Nós temos o voto da relatora, está absolvido. Parabéns, pode ir. Bom dia, senhor. Obrigado, Excelência. Semana Santa. Prazer em vê-los. Prazer foi nosso, doutor. Tá bom. Bom dia, senhor. Com Deus. Por fim, processo número 60 da pauta, é o RO 11.372-73. A doutora Karen Ribeiro está inscrita para sustentação pelos recorrentes reclamados Banco Bradesco S.A. e Bradesco Seguros S.A. Para assistir, o doutor Igor Renato Bernardes Silva se encontra presente pela recorrente reclamante Lilian de Matos Nepomuceno. Recorridos os mesmos e Albertone e Lima, administradora e corretora de seguros. Zeal, assessoria e corretagem de seguros. O processo número 60 da pauta. Bom dia, doutora. Bom dia. E o doutor também, que está assistindo. Eu passo a palavra à desembargadora Maria Laura. Esse processo tem recurso do Banco Bradesco S.A., Bradesco Seguros, Fazon Corretora de Seguros Limitada e Lilian de Matos Nepomuceno. E como recorrido, tem até uma outra administradora e corretora, mais duas administradoras, os mesmos, e mais duas empresas como recorridas. Eu estou conhecendo dos 3 recursos interpostos, estou rejeitando a preliminar arguída e, no mérito, estou negando provimento ao recurso da reclamante e da reclamada Fazon, corretora de seguros, e dando parcial provimento ao recurso interposto pelo primeiro e segundo reclamados, Banco Bradesco e Bradesco Seguros, para excluir da condenação 1 hora extra para cada dia de efetivo trabalho, em razão da não concessão do intervalo intrajornada. Enfim, estou mantendo praticamente a sentença e só excluindo essa hora intervalar em razão do trabalho ser externo. É meu voto. Doutora, com a palavra. Excelências, bom dia. Cumprimento vocês na presença da senhora presidente. Primeiramente, eu quero ressaltar esse caso específico apenas para delimitar a questão de fato do que aconteceu. A senhora Lilian, o Banco Bradesco e a Bradesco Seguros possuem... o Bradesco Seguros possui corretores, possui contratos, acordos operacionais firmados com pessoas que podem ser físicas ou pessoas jurídicas e que prestam serviço de corretagem de forma autônoma para a empresa, tendo em vista a legislação própria que proíbe qualquer tipo de vínculo empregatício com corretores e seguradoras.
Então, portanto, o contrato é de natureza civil e apenas para delimitar essa situação, nesse caso específico, a reclamante, senhora Lília, nunca fez acordo operacional com a Bradesco Seguros. A senhora Lília era empregada de uma corretora de seguros, pessoa jurídica, que tem total liberdade para ser pessoa jurídica ou pessoa física, ou corretor, sendo que, além disso, tem total liberdade para constituir empregados. No caso específico, a senhora Lília era empregada de uma corretora de seguros. Essa corretora, no caso, as 3 outras reclamadas no processo, inclusive a Fazon, era a pessoa jurídica que possuía acordo operacional com a Bradesco Seguros. Eu ressalto que a senhora Lília nunca teve nem mesmo acordo operacional. Ainda, a mesma não possuía nem mesmo SUSEP, conforme depoimento da mesma. Eu ressalto que a mesma utilizava a SUSEP da empresa da qual era empregada. Questão totalmente permitida pela legislação atual. Portanto, no caso, a Bradesco Seguros contratou a empresa, pessoa jurídica, a qual possuía um amplo quadro de funcionários, e agora, e que às vezes nem mesmo possuía SUSEP, utilizando a SUSEP da pessoa jurídica, e que agora vem alegar uma situação da qual vivenciou durante anos, e como por vantagem, por uma oportunidade jurídica, vem como se fosse uma loteria requerer de todas as outras pessoas que prestaram serviço para ela e que eram efetivamente empregados, requerer um vínculo com a seguradora. Nesse caso específico, ficou comprovado pelos depoimentos dos autos que a reclamante não ia todos os dias na agência, a reclamante podia ir de manhã ou de tarde, a reclamante podia nem mesmo aparecer na agência, não precisava nem mesmo dar satisfação se iria ou não, não precisaria dar nem mesmo satisfação de que horário iria aparecer na agência. Não possuía metas cobradas especificamente dela para fins de qualquer benefício da empresa. Óbvio que eu negar que existam metas em qualquer relação seria muita hipocrisia da minha parte, de qualquer uma, porque cada um tem sua meta individual. No caso de corretores, inclusive ela, nem mesmo possuía meta. Se possuía, era da empresa a qual a contratou, porque ela não era cobrada da Bradesco Seguros, nem mesmo do Banco Bradesco. A mesma possuía um salário, conforme combinado na carteira de trabalho, do contrato de trabalho feito com as corretoras a qual a contratou. Agora, ressalto nesse caso que o Banco Bradesco e o Bradesco Seguros, em nenhum momento, teve qualquer tipo de relação, nem mesmo civil, com a reclamante. A mesma utilizava apenas o espaço físico para questão de uma questão de auxílio aos bancários, auxílio à empresa, uma parceria realizada, e mesmo a empresa, como corretora de seguros, empregadora da mesma, poderia ter contrato civil de prestação de serviço de qualquer outra seguradora do mercado. Cito Mafre, cito... fugiu o nome agora das seguradoras que foram citadas na contestação. Enfim, qualquer seguradora, qualquer empresa de seguros no mercado, ela poderia prestar serviço para essas seguradoras e não apenas para o Banco Bradesco, cabendo a mesma, de acordo com o que lhe convém, firmar contratos de interesse de relação contratual. Enfim, ressalto ainda que, quanto às horas extras, peço vênia para o voto da excelentíssima desembargadora, tendo em vista que não apenas a questão do intervalo, mas também a questão dos horários, porque os depoimentos afirmam que ela nem mesmo comparecia às agências todos os dias. Os depoimentos afirmam que ela não tinha um horário fixo, que tem dia que ela trabalha de manhã, tem dia que ela trabalha à tarde. Como fixar um horário? Que tipo de controle de jornada é esse? Que tipo de controle seria para fixar um horário, sendo que tinha dia que ela aparecia de manhã, tinha dia que ela aparecia de tarde, tinha dia que ela nem ia.
ela poderia fazer de acordo com o que lhe convinha. Portanto, eu peço, com a devida vênia, a reforma da sentença e para que seja excluída a relação, né, trabalhista deferida e as questões das horas extras e também os outros tópicos do recurso ordinário. Bom, doutora, vamos por partes. Exatamente, o exame da prova me leva à conclusão inteiramente diversa, a sustentada da tribuna, porque ela comercializava seguro de automóvel, vida, saúde e capitalização e repassava diariamente a produção para o superintendente da Bradesco Seguros. Então, a prova documental também demonstra, além da prova testemunhal, a prova documental também demonstra que a autora estava subordinada ao cumprimento de metas relativas à venda de seguros, conforme os e-mails endereçados a reclamante pelo Bradesco Seguros S.A., dos quais dos e-mails constam convocações para reuniões, cobranças de propostas e de metas, e aqui eu cito os IDs desses documentos. E eu ainda estou registrando aqui no voto que eu não levei em consideração para a aferição desse modo de trabalho da reclamante o depoimento da testemunha do Luiz Fernando, porque ele afirmou textualmente que ele nunca trabalhou no mesmo espaço físico da reclamante. E a mesma coisa a testemunha Washington, que também nunca trabalhou junto com a reclamante na mesma agência e que encontrava com ela apenas em reuniões esporádicas. Então, eu acho que a prova revela a subordinação com relação à Bradesco Seguros S.A. No que tange às horas extras, os reclamados na contestação não alegaram trabalho que elaborava a maior parte do tempo externamente. Ele não foi alegado o trabalho externo como excludente de horas extras. Então, como eram mais de 10 empregados, deveria ter tido o controle de ponto. Agora, a prova revela que ela trabalhava interna e externamente e que fazia visitas externas numa média de 3 visitas por semana. Por esse motivo que eu estou tirando o intervalo entre a jornada, apenas por esse motivo. No mais, eu estou entendendo que a sentença foi correta. O voto está bem esclarecido aqui, Vossa Senhoria vai poder ver na hora que publicar. Eu sou a revisora, estou de acordo. Desembargador Paulo. Só um segundo, por favor. Estou de acordo. Estou de acordo. Fica proclamada a unanimidade. Nós temos o voto da relatora. Bom dia. Obrigada, bom dia. Um abraço. Ainda dentro da preferência regimental. Tem mais uma sustentação, não tem? Nós encerramos a sustentação oral dos presentes na sala da senhora. Ficamos apenas com aqueles processos em que há divergência lançada, relatoria doutora Maria Laura Franco Lima de Faria. Sim, então dentro quer dizer, o que o senhor estava me propondo era completar as sustentações. Desembargador, alguma objeção? Me parece que tem poucos, né? Pois é, só viu o colega? Não, claro que não, posso. Então nós vamos abrir a sala, assim, eu não tinha entendido. Não tem problema nenhum. Ele voltaria para ela. Depois o senhor vê, então. Mas, assim, a gente vai abrir a sala do senhor, tá bom? Ok. E qual que é a dele? Então, nós passamos à sala da relatoria da excelentíssima juíza doutora Olívia Figueiredo Pinto Coelho. É o processo número 6 da pauta. 6 da pauta. É o RO 10.328-52. O doutor Sérgio Isaías Soares Meire está inscrito para sustentação pela recorrida reclamada. Casa de Carnes, Irmãos Costa. Recorrente reclamante José Alves Pereira Júnior. É o processo número 6 da pauta. Muito bem. Bom dia, doutor. Eu passo, então, imediatamente a palavra à juíza convocada, doutora Olívia, relatora do processo. Pois não, presidente. Eu estou conhecendo o recurso interposto e, no mérito, negando-lhe provimento. O senhor está pelo... Eu estou pela reclamada. Eu queria ouvir o voto para não ficar... Se houver divergência, né? Divergência. Muito bem.
Eu estou de acordo, sou a revisora, doutor Paulo. De acordo. Também. Então, fica proclamada a unanimidade, o senhor fique à vontade. E um bom dia. Volta outra vez. Está muito cansativo aqui. Um bom dia. Próximo. Então, retornamos à sala da relatoria, doutora Maria Laura. Ok. Da doutora Olívia não tem... é porque tem um monte, né? Doutora Olívia tem um monte de coisa. Ixi. Ô, Geraldo, acho bom você parar com ele, vamos esfaquear você todo. Guilherme, providencia o remédio, rapaz.